Começa agora mais um Vamos Falar de Bolsa da Omega Invest. Apresentação, Renato Falcão. Organização e comentários, Fulvius Guelfi. Bom dia, Renato. Bom dia, meu caro Fulvius, bom dia quem nos acompanha. Mais um dia de análise de mercado, estudos de mercado. Hoje, como podemos ver de acordo com o horário de Brasília, sexta-feira, 10 de junho de 2011, 9 horas e 24 minutos da manhã. Vamos falar de bolsa. Lembrando, Escola de Negócios e nosso portal pelo www.omegainvest.com.br. Ok, pessoal. Sobre o nosso conteúdo, falaremos na sequência. O primeiro estudo que será apresentado no dia de hoje, como de costume, será o do índice Bovespa, que é o índice das ações de maior liquidez da Bolsa Brasileira, acaba por ser, como podemos dizer, um termômetro da Bolsa. E como a gente pode verificar, esse termômetro vem nos indicando uma temperatura perigosa ultimamente, né? Em outras palavras, uma tendência de queda realmente. Esse índice vem desempenhando recentemente uma tendência de queda. Essa tendência de queda primária constitui o que em Elliott Waves a gente determina como sendo uma onda 4. Essa onda 4, pela metodologia Home Invest, chamados subciclos, e esses subciclos atual. No movimento atual, tivemos um chamado pivô motriz de movimento de baixa, de um subciclo próprio, um pouquinho mais aprofundados, o fractal menor 5 de uma onda C maior, determinando assim a contagem em todos os seus fractais, que houve algum problema na Elliott Lines do Profit aqui agora. Bom, com o pivô formado aqui neste período, por Elliott Lines, metodologia real, ele é um pivô efetivo. Daí a importância da gente saber contar na mão também, né, pessoal? Se a gente deixa o programinha, às vezes a gente está sujeito a todo tipo de falha técnica. Nós sigamos na linha de pensamento. Tivemos aqui um pivô de baixa, que tende aqui a nos determinar alvo na casa dos 59.700 pontos, com rápida parada, com rápido repique, aqui na casa dos 61.000 pontos, onde teremos a base de um canal de baixa. Renato, esse cenário ele é válido até qual ponto? Ontem ele quase foi invalidado, para falar a verdade. Quase é a palavra certa, porque efetivamente não o foi. Ontem nós tivemos aqui no índice Bovespa quase um rompimento dos 63.785 pontos, que invalidam o pivô de baixa do índice. Não tivemos, então mantemos o cenário da mesmíssima forma como o tínhamos anteriormente. E desta forma, pessoal, desta forma, ó pessoal, eu acho que não era probleminha do Profit não. Eu acho que era probleminha na pecinha aqui atrás do computador, né? A pecinha aqui atrás do computador que clicou na linha errada. Aqui a gente tem bem demonstrado o pivô de baixa, né? Só para ficar bem claro. Mas enfim, o que nós estamos esperando aqui, então, a partir de agora é uma correção
até este ponto de suporte aqui, para a partir de então breve repique, inversão de movimento direcional, retomada baixista, rompimento da base do canal e busca dos 59 mil pontos. É isso que a gente aguarda aqui para o índice Bovespa no momento. Fatores que nos sustentam nesses pontos de vista, podemos citar vários. Entre eles, uma certa inclinação da média 21, né, que atualmente já está se comportando como uma pequena resistência ao papel, né? Ao papel não, ao índice. Fora a posição das fractais maiores, que nos indica a consolidação de um bear market, né? Todos esses osciladores de força nos trazem alguma mensagem representativa. Os osciladores de força estão nos alertando compra. É claro, com a ameaça de invalidação de um pivô, eles acabam por indicar mais ou menos isso. Porém, não em área ideal, o que não seria uma compra segura se sinalizada. Seria apenas uma invalidação de cenário de baixa. Dessa forma, sem grandes delongas, nós acabamos por verificar aqui que o índice Bovespa deve seguir aqui seu movimento corretivo até a casa dos 59.700 pontos. Renato, e se invalidar o cenário de baixa aqui, que eu fico esperando daí? Duas possibilidades: formação de um novo pivô de baixo ou aqui a formação de um pivô fractal maior de alta. Se rompido o topo anterior respeitando o último fundo, teremos a partir de então um pivô de alta que determinará a retomada de uma tendência altista para o índice Bovespa. Devo mencionar, esse é o cenário menos provável de todos, tá? Mas nem por isso deve ser desprezado. Ok, pessoal. Dessa forma, então, concluímos a nossa análise do índice Bovespa. Mais uma vez resumindo, passou perto de invalidar, mas mantém firme um cenário de baixa, no qual temos alvo na casa dos 59.700 pontos. E vamos ver agora se a pecinha atrás do computador, ou seja, eu, não clica mais na linhazinha errada, né? Vamos seguir aqui então com o gráfico de Petro. A Petro trouxe um trade bem bacana para a gente ontem no finalzinho do pregão e a gente vai falar disso a partir de agora. Petro, em gráfico diário, demonstra um ciclo de queda. Ciclo de queda este que ao longo do subciclo 5 de uma onda C. Estou falando de cenário de longo prazo, de uma formação fractal de longo prazo. Tem alvo já definido na casa dos R$ 19,40. Esse alvo pode demorar para ser atingido, viu, pessoal? Pode demorar. É claro, ele é um alvo de médio e longo prazo. Mas dentro desse cenário, o que a gente tem é uma constatação lógica. Estamos em uma tendência de baixa, predominância de topos e fundos descendentes, de forma que, para operar com maior tranquilidade, acaba sendo na ponta vendedora mesmo, né? E aqui nós tivemos um repique, sinalizado ontem por este padrão de perfuração aqui no gráfico diário, que acabou também refletindo um pivô de alta fractal menor no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 15 minutos, e que acabou sinalizando para a gente, inclusive nesses tempos gráficos menores, uma bandeira de alta. Acabamos atingindo o nosso objetivo altista, realizamos o lucro e logo na sequência
ao teste aqui deste canalzinho secundário de baixa, que também bateu com a média de 21 no diário, a gente virou a mão. A gente estava comprado, a gente vendeu. Passamos a estar vendidos em PETR4. A gente já acumula algum lucro virtual na operação, mas vamos agora ao porquê da gente ter vendido, né? Já falamos do cenário de mais longo prazo, que é o nosso alvo nos 19,40. Agora, vamos ao estudo daquilo que vai acabar compondo esse movimento no final das contas, que são os movimentos de curtíssimo prazo. Junte vários movimentos de curtíssimo prazo que você vai ter toda a sequência determinante do longo prazo. Vamos aqui ao gráfico de 60 minutos, onde temos inclusive aqui desenhado a nossa bandeira. Para ser bem claro, inclusive depois disso, desse programa do Vamos Falar de Bolsa, eu e o Fulvio vamos estar fazendo algo que a gente nunca fez. Essa é uma iniciativa inédita da Omega Invest, né? Nós vamos estar fazendo uma videoaula, isso mesmo, uma videoaula, um microcurso via web, no YouTube, livre a todos, para todo mundo assistir, sobre todos os setups, sobre todas as indicações gráficas que nos levaram aos dois trades de ontem, em Petro, em Vale, né? Petro, em Vale, e este terceiro trade do dia aqui, que também foi na Petro, né? Que foi a nossa venda aqui. Como podemos verificar, ontem vendemos muito próximos aqui da máxima do dia, exatamente na resistência da LTB componente do canal. Ok, pessoal? Dessa forma, tivemos aqui mais uma vendinha. Alvo. Alvo a gente aproxima como sendo uma retração da metade desse movimento. Mas é claro que não tende a ser isto somente, tende a cair mais. É que a gente está num trade, é um trade de opções, ele é um trade que a gente fez o nosso manejo dessa forma. E, portanto, devem ser respeitados os limites. Nosso alvo inicial agora para Petro está na casa dos 23,52. Podemos buscar aqui os 23,40 com determinada facilidade. Dessa forma, a gente vai acabar realizando o nosso lucrinho na operação por aí, né? É aproximado. Gostaria de lembrar que eu não gosto de usar o Fibonacci de retração para determinar algo, mas nesse caso, até que está bem explicado por ter se tratado da classificação que a gente chama de trade de momento. A nossa entrada em um ponto de resistência, antes mesmo até da sinalização de um pivô em um fractal 15, por exemplo. Certo? Dessa forma, temos aqui uma perspectiva de correção para o curtíssimo prazo em Petro. Volto a falar, a gente só está nesse alvo curtinho aí por conta do nosso próprio trade. A expectativa é que este último fundo venha a ser rompido, formando uma trajetória de topos e fundos descendentes ao longo do percurso. Percurso este que deverá levar a Petro, no médio e longo prazo, ao alvo de R$ 19,40. Ok, pessoal? Sendo assim, concluímos aqui mais uma análise de Petrobras. Partindo para Vale 5. A gente vai verificar o que aqui em Vale 5. Ontem foi um dia de repique, né? Muito bom, dia de repique, bem bacana mesmo. Se a gente estiver ajustando aqui a nossa linha de tendência de baixa primária, que já está com 2 cortes, a gente vai ter ela dessa forma. Lembrando os alunos aqui, né, que a linha, quando ela possui mais cortes do que toques perfeitos, ela acaba sendo ajustada de modo a ter um maior número de toques perfeitos.
Passamos aqui por um pequeno ajuste de linhas, alteração do nosso cenário base, né? E ontem a gente verificou uma reação altista da Vale. Por que reagiu dessa forma? Isso estava perfeitamente mapeado. Quem assistiu o Vamos Falar de Bolsa de ontem sabe. Quem assistiu quem compareceu ao fórum da Omega Invest ou Omega Invest Club durante a semana sabe muito bem do porquê, mas vamos abordar também aqui por que aconteceu dessa maneira, né? Nós tínhamos dois alvos na queda. Desde esse último topo formado aqui, nós passamos a ter dois alvos de correção pelo nosso método, pela metodologia Omega Invest. Um deles, 43,88, o qual a gente chamou de alvo primário. O outro deles, 43,66, o qual a gente chamou de alvo secundário. Ao atingir o primário, viemos buscar o secundário. E nesse secundário, foi até surpresa para a gente a extrema precisão que a gente teve. Porque o último fundo, acabou sendo determinado exatamente em R$ 43,66, nosso alvo secundário. A partir de então, nosso alvo de queda já tinha sido concluído e tivemos aqui formação de um fundo. Depois disso, pivoteou na alta no fractal menor e acabou vindo aqui, de fato, a repicar dentro de uma área de objetivo já pré-definida que a gente tinha, que quem acessar o nosso fórum também vai ver que foi bem mapeada na hora certinha e tudo mais. Dessa forma, a gente justifica no curtíssimo prazo esse repique da Vale. Este repique, que eu vou dizer que eu estava bem esperando, ele tende a estar formando o vértice de um subciclo 2 de um fractal maior de queda. Isso significa que, se respeitado este último topo no diário e perdido este último fundo em 43,66, nós estaremos formando aqui o pivô de baixo motriz de um movimento fractal menor, de um movimento fractal de curtíssimo prazo. A partir daí, nós vamos ter estabelecido um alvo de queda. Ele é um alvo que ele já existe, mas a gente vai estar trazendo maior clareza para ele, que é na casa dos R$ 41. Passa a ser nosso alvo em Vale. Existe um objetivo do fractal maior em 39,34, mas se o pivô acontecer desta maneira, a gente vai tender a encurtar o objetivo para essa área compreendida entre 41,09 e R$ 39,50. Ok? Dessa forma, a gente repicou, ajustamos a linha, estamos aqui, dado o ajuste da linha, que não é tão confiável, dada a proximidade de um toque para o outro, mas não deixa de ser uma linha de tendência. Estamos aqui em uma área de forte resistência aqui para o papel. É de se aguardar inversão direcional, formação de um topinho aqui, inversão direcional para formar o pivô de baixo. Se isso acontecer 43,65, um centavo abaixo do ponto de pivô, passa a ser para a gente um ponto bem interessante para confirmação de um cenário baixista. Consolidação e confirmação de um cenário baixista. Cabe observar aqui também, agora é efeito de curiosidade, que foi bem bacana que esse movimento se moldou dentro das médias fractais, também componentes do método Omega Invest. Foi moldado entre as médias de 21 e 252 períodos. Dessa forma, sigamos observando. Quem quiser ter uma maior
Quem quiser ter um ponto de vista mais clínico, em cima de estar conhecendo um pouquinho melhor a aplicação do nosso método, até conhecer alguns jargões da própria metodologia, né? Eu convido todos a estar participando aqui do Omega Invest Club. Né? Vamos falar de bolsa, programa onde a gente está agora, então a gente não precisa de falar dele. Os cursos a gente comenta daqui a pouco um pouquinho sobre eles. E o próprio Omega Invest Club, vamos a ele. Aqui no Omega Invest Club, você faz o seu registro e passa a acessar as discussões mais centradas do mercado financeiro, né? Aqui a gente tem uma série de papéis discutidos, uma série de papéis que a gente cobre. Temos aqui 35 tópicos, ou seja, pouco mais de 30 papéis que a gente acompanha. Estamos sempre abertos a acompanhar algum papel novo. A gente sabe que isso ainda é muito pouco, mas a gente cobre uma gama. Estamos abertos a novas solicitações, abertos a fazer um acompanhamento de uma maior pauta de ativos, né? E é aqui onde vocês encontram todas as nossas operações. Os trades que foram comentados aqui sobre Petro e Vale foram aqui publicados no dia de ontem. 9/6, atualização das Blue Chips. 9 de junho de 2011. Aqui está meio-dia e 10, só que o horário aqui é GMT menos 3 horas, então está com uma hora adiantado. Na verdade foi 11 horas e 10 minutos, né? Comentamos aqui que a Vale tinha um alvo de repique entre 44,29 e 44,53. Comentamos alvo intradiário na Petro para 23,90. Comentamos a figura de bandeira e mastro. A máxima do papel ontem não passou de alguns centavos além desse nosso alvo, pois foi o início de uma área de inversão. Depois disso, a entrada que demos aqui no novo trade de opções, o porquê da nossa entrada, o como fizemos a nossa entrada, a qual valor fizemos a nossa entrada, né? Isso daqui mostra o acompanhamento bem direto que a gente dá, né? Aqui verificamos anteriormente a publicação do cenário de Petro que trazia para a gente esse alvo na casa dos 23,90, né? A gente verifica que aqui a gente faz tudo ao vivo, passo a passo do acompanhamento do mercado, tanto no gráfico diário como no gráfico intraday, quanto no gráfico semanal. A gente analisa todos os períodos aqui. A gente faz uma análise bem completa, focada para nossas necessidades. Nossas, quando eu digo nossas, eu me refiro a de todos nós. Ok, pessoal? Dessa forma, fica aberto aqui o convite para estarem participando, conhecendo o Omega Invest Club, o fórum exclusivo da Omega Invest Escola de Negócios, no nosso portal financeiro www.omegainvest.com.br. Sigamos agora com mais alguns estudos de mercado. Vou falar um pouquinho do OGX. É um papel que mantém seu cenário de alta, também se mantém acima da média de 21, o que traz um certo conforto para a gente, né? É um papel que tem aqui determinado um pivô de alta por Elliott Waves,
que traz para a gente aqui um alvo em R$ 17,31, com alvo secundário aqui na casa dos 18,55, que é o fechamento de um gap de medida Black Swan. Esse alvo secundário, que é o gap, tem uma menor confiabilidade de vir a ser atingido. O nosso alvo em que baseiam nossos trades é 17,31, certo? E o papel segue seu ciclo de alta, né? Tranquilo. Tínhamos uma tendência de alta e perdemos e até fizemos pullback a ela. Isso não me traz conforto nesse cenário. Porém, ainda vale o cenário altista predominante, né? E com isso, nosso alvo aqui em 17,31. O risco que a gente tem da perda dessa linha de tendência de alta é virmos buscar aqui anteriormente a esta o fechamento de um gap que teve aqui em 14,78 para a posterior retomada do movimento direcional para cima. Okay? Então esse é o risco que a gente tem no cenário atual. Nós estamos em um trade de curtíssimo prazo na OGX, no qual a gente determina que na perda de... é um valor um pouquinho acima de 15,10, vamos verificar. Na perda de 15 e algum quebradinho, a gente vai estar estopando nossa operação de curtíssimo prazo. Vai ser na perda de 15,15. 15,14 é o nosso stop. Ok? Dessa forma, a gente está no trade de curtíssimo prazo, mirando o alvo nos 16,06. Mas isso, é claro, é um fractal menor, intermediário do ciclo maior de busca dos 17,30. Certo? Sobre o OGX, basicamente é isso. Vamos estudar os Minas também, que hoje eu vou trazer uma coisa interessante sobre os Minas. O que eu trago de interessante? O que você vai inventar agora, hein, Renato? Vamos lá. A gente traz agora sobre os Minas, na ótica de, a início, uma área de inversão, né, de onda C, que a gente atingiu aqui no Fibonacci, a partir de 14,47, área de inversão, com divergência altista, de índice de força relativa, IFR, divergência altista. E ontem, olhem que bacana, formamos um engolfo bonitinho de alta. O engolfo mais bacana é o engolfo que é pequeno, né? Este é o que pode se atribuir confiabilidade boa, na verdade. Que traz para a gente uma ideia de inversão direcional. Com isso, os Minas pode vir andar na contramão do índice um pouco, retomar seu movimento. Que a gente espera que se forme um pivô de alta, em algum período aqui, que sinalize a entrada, para virmos fechar aqui estes dois gaps de medida que temos assinalados, e talvez até um terceiro que a gente tem aqui. São gaps que indicam uma falta de sustentação para esse movimento baixista, indicam a plenitude de uma exuberância irracional. Dessa forma, sobre os Minas é exatamente isso que a gente tem para aguardar. Pelo padrão de candles, no rompimento da máxima de ontem, seria uma entrada mais arrojada. Mas eu particularmente espero pivô. Porque se você entrar pelo candle, você tem uma boa indicação de momento, mas você não tem uma boa indicação de alvo. Então não é uma operação muito bem estruturada. Está falando um pouquinho aqui de Gafisa, que é um outro papel da nossa lista. Gafisa recentemente, pelas edit lines a gente pode verificar, formou aqui seu pivô de alta. É um pivô todo sustentado dentro do período das Elliott Lines, dos fractais menores também. Formou aqui seu pivô de alta.
Este pivô apareceu no contexto de boas divergências aqui no gráfico diário. E pessoal, a partir daí trouxe para a gente em uma área de inversão que a gente tem aqui na Gafisa, né? Uma área de inversão até um pouquinho esticada, por assim dizer. Mas trouxe para a gente aqui esticada também não é a palavra certa, né? Porque também é a base de um canal de baixo aqui. Pessoal, vamos aqui observar como a teoria de Dow é sempre perfeita, né, pessoal? Mesmo depois de tantos anos, é uma metodologia que se aplica muito bem, muito bem. Ainda mais as adaptações feitas à teoria de Dow que a Omega Invest atribuiu, que acabam por otimizar o que já existia, já era bom, né? Tivemos aqui uma determinação de fundinho aqui na Gafisa. E a partir de então, um alvo pode estar sendo estabelecido em... Será que eu cliquei certo aqui? É exatamente isso. 9,77, nosso alvo na Gafisa. Podemos vir a estar tendo ponto de stop em 8,25, mas não é isto que a gente aguarda, né? É este o nosso plano B, porque a gente sempre tem um alvo e sempre tem um stop. Pessoal, vou conversar sobre isso daí de alvo, stop, eu vou inclusive comentar, né? Que esses dias eu estava vendo por aí que tem algumas pessoas que aplicam uma metodologia de manejo de risco, que é da seguinte maneira: eu entrei num trade, meu stop é tal, eu vou sair quando o meu lucro for 3 vezes maior que meu stop. Pessoal, isso daí é a coisa mais insana que eu já vi. Legal, você vai pedir para o mercado ir para o lado que vai te dar 3 vezes o seu stop. Que bacana. Você vai fazer exatamente isso. Você não vai pensar antes, você não vai estabelecer o seu alvo, você não vai estabelecer seu stop, você não vai ver se dá a relação 3 para 1. Você vai esperar dar a relação 3 para 1 para você sair do trade, isso mesmo? Muito bom. Isso daí realmente não deixa você sobreviver no mercado mesmo. Não deixa você sobreviver no mercado mesmo. Ao passo que o manejo de risco, feito de uma forma certa, deve envolver uma análise prévia do cenário, uma pré-determinação dos pontos de stop e alvo. Lembrando que o ponto de stop e o ponto de alvo não são subjetivos, eles seguem um padrão, uma metodologia, que alguns acabam por transformar em subjetividade, mas não é o nosso caso. Para, a partir de então, você verificar se o padrão é aceitável, pela relação 3 para 1, pelo menos. Às vezes pode até se aceitar uma 2 para 1. Mas isso é uma coisa que surge antes. Essa relação de deu 3 vezes o meu stop, deu 3 vezes o meu alvo, deu 3 vezes o meu stop no meu alvo, né? Não, isso daí acaba não existindo. Isso daí é uma determinação de alvo para quem não tem ferramentas precisas de determinação de alvo, né? Daí você acaba realmente ficando muito mais propenso a tomar stop e você acaba sendo estopado nos seus cenários umas 60, 70% das vezes. Então, não é interessante, né, pessoal? Dessa forma, o manejo bem aplicado se faz com, antes de entrar no trade, você ter uma definição prévia do teu alvo e do seu stop. Sem alterações nesse período. Alteração de stop é uma coisa muito rara.
muito rara para se aplicar dentro de uma metodologia matemática. Existe, mas é muito raro, só para determinados padrões, para determinados movimentos específicos, né? Não deve ser tomado como hábito. E a gente focando, é claro, sempre na disciplina, no manejo de risco pré-determinado, em uma metodologia de análise técnica sólida, você vai saber exatamente como, onde, quando e com quanto você vai aplicar em cada um dos papéis. Ok? Alguns destaques de cenário fractal de alta que a gente tem para comentar aqui. Pequenos destaques. Vão aqui para pose 3. Né? É um cenário um pouquinho mais arriscado. Mas vão aqui para pose 3, alvo em 10 e 16. Já determinado. Lupa 3. Cadê aqui Lupatec, pessoal? Lupa 3. Lupa 3 também traz um alvo bacana pra gente, 16 e 10. Porém os osciladores estão bem altos, pode pedir por uma realizaçãozinha. Deixa eu ver se a LLX já forma o pivô menor. A LLX não forma o pivô menor, mas ela se torna observável a partir da superação de 4,95. Lembrando que 5,40 é o ponto decisivo de um pivô fractal maior, que se rompido já traz um alvo imediato em 6,30. Próprios em Minas a gente já falou. E eu acredito que da pauta que eu andei observando para hoje, estes são os papéis a serem comentados, né? E fora isso, para não deixar de ser claro, eu vou fazer uma análise do Dow Jones, mas não sem antes fazer um convite muito especial aqui a todos vocês. A Omega Invest, escola de negócios, tem uma missão, né? Que é estar treinando investidores, traders profissionais, para vencerem dia após dia no mercado financeiro. Investidores, traders, que não tenham medo de assumir perdas, de falar sobre as suas perdas e de recuperar-se das suas perdas. E dessa forma, nós proporcionamos conteúdo mais completo disponível em língua portuguesa sobre a análise técnica, ministrado sobre uma metodologia única, essencial, na qual 2 professores estão lá para te dar toda uma força no ambiente descontraído, né? No curso de análise técnica da Omega Invest Geral Amplo, que aqui na aba de cursos do omegainvest.com.br você pode verificar aqui todo o nosso conteúdo. Ele aborda basicamente as principais bases e ferramentas da análise técnica. Esse curso só não inclui a contagem de ondas de Elliott, que é conteúdo do curso de análise técnica profissional. Aqui o nosso quadro está um pouquinho desatualizado, mas eu gostaria de falar sobre essa turma em especial dos dias 2 e 3 de julho, em São Paulo. Onde a gente clica mais informações é direcionado aqui para a nossa loja virtual. Esse curso de análise técnica geral amplo em São Paulo é o nosso mais famoso curso. Traz consigo a totalmente completa metodologia de análise técnica, a teoria de Dow adaptada pela metodologia Omega Invest, todo o estudo dos osciladores, dos candlesticks, dos padrões de Dow, do trade momentum, da definição de pontos de alvo, pontos de stop, seguindo
análise técnica tradicional, seguindo a análise técnica adaptada. O conteúdo é absolutamente completo. Não preciso nem falar outra palavra senão essa. E vai ser um curso presencial em São Paulo. E atenção, você que estiver assistindo a gente agora online, ao vivo, ou você que estiver assistindo a gente no replay, no YouTube, no Vimeo Channel, nós não temos o costume de fazer cursos presenciais. Nossos cursos presenciais têm frequência semestral, se tanto. Este curso dos dias 2 e 3 de julho é, portanto, uma oportunidade lá em São Paulo, no Hotel Aston Howard Johnson, Faria Lima, de você estar conhecendo a gente, de você estar conversando, batendo um papo ao vivo com a gente, né? De você estar aprendendo o nosso método pessoalmente conosco, sendo treinado pela equipe Omega Invest. O investimento, pessoal, para esse curso é um investimento mínimo. R$ 690 com possibilidade de parcelamento no cartão de crédito, nas bandeiras mais tradicionais em até 12 vezes. Tem algumas que você pode dividir em até 24 vezes, como a gente pode verificar aqui as formas de pagamento logo abaixo. É um curso que inclui a apostila a sua própria apostila em PDF, né? Ou seja, é um curso que inclui a apostila, é um curso que não te deixa na mão quanto aos conceitos teóricos. Na mão, literalmente, no contexto de você ter que ficar um verdadeiro auleiro, né? Copiando tudo que você escuta para não perder conteúdo. Não, você tem a apostila do curso em PDF, devendo, portanto, entender tudo o que está se passando, né? E você ganha também 21 dias de acesso ao melhor software de análise técnica do país, totalmente incluso, o Profit Chart Real Time. Dessa forma, não preciso nem comentar que a gente é o melhor custo-benefício do mercado. Basta apenas comentar que somos o melhor benefício do mercado. Ok, pessoal? Dessa forma, voltamos aqui ao site da Ômega. Agora, pelo horário de Brasília, é 10 horas e 6 minutos. A gente esticou um pouquinho o nosso programa. Vamos estar atualizando os estudos pelo fórum, Omega Invest Club. Acabou aqui, eu e o Fuso já vamos estar lá, jogando análise para o fórum, né? E também fiquem atentos, porque no nosso canal do YouTube, na sequência aqui, a gente vai estar desenvolvendo aquela videoaula que eu falei sobre os padrões de ontem. É um conteúdo aberto para todos. É um conteúdo 100% gratuito que vai estar disponível no nosso canal do YouTube, como uma introdução à análise do day trade, como operar o day trade, né, pessoal? Sendo assim, sejam muito bem-vindos a estarem comparecendo ao portal da Omega Invest. Para acessar o Omega Invest Club, basta um clique, né? E aqui nós estaremos. Sem mais delongas, agradeço imensamente pela atenção que nos dispensaram aqui nessa horinha. Desejar a todos ótimos trades e sucesso. Nos vemos amanhã no próximo Vamos Falar de Bolsa. Lembrando a todos que a metodologia Omega Invest é a ponte entre a teoria e a prática no mercado financeiro. Um grande abraço.